Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre Deus concorda que a gente matemos um assassino? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo. E quem não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva no canal. Tá certo? 1, 2, 3, já! Já fizeram? Muito obrigado. Quem quiser depois compartilhar o vídeo, fique à vontade. E peço que compartilhem também, porque é importante. E quem quiser comentar, fique à vontade, pode comentar, tá bom? Então agora vamos para a oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor me tome nesse momento, o Espírito Santo me tome e me use para levar a mensagem às pessoas. Que eu seja só um instrumento em suas mãos, que o Senhor fale através da minha boca. E que o coração das pessoas que estão me ouvindo e o meu também possam ser abertos para que todos nós juntos possamos aprender essa meditação. Que nós possamos melhorar nossos pensamentos, as nossas atitudes e possamos pôr em prática tudo que nós aprendemos aqui. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, quando a gente lê Números 35, né? Este capítulo fala das cidades que os levitas iam levar, e a outra parte do capítulo, que tem um subtítulo, fala sobre a cidade de refúgio, né? Que é onde ia as pessoas que matavam acidentalmente, né? Que teriam que ficar lá até que o sumo sacerdote morresse, então eles estavam liberados para voltar para a casa deles, né? Mas ali fala também, né, que uma pessoa que mata a outra, causa a morte da outra, por uma pedrada, por uma paulada, né, ou propositalmente, ela deveria ser morta. E muitos cristãos hoje em dia se apegam a esse tipo de texto para, para dizer que a cara matou tem que morrer. Que é olho por olho, dente por dente, como está escrito na Bíblia também. Né, também que em Números. Né, se alejar uma pessoa, tem que ser aleijada também. Aí eu falo para você. Mas será que isso aí realmente é válido? Também está escrito que se uma pessoa cometer adultério, tem que ser morta por apedrejamento. Quando a gente vai lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vê a história de Jesus e da mulher adúltera. Primeiro, Jesus, ele está lá, o povo leva uma mulher adúltera até ele. E falam que ela cometeu adultério e que a pena do adultério é a morte. Aí Jesus estava abaixado escrevendo algo no chão, ele levanta e fala, muito bem, aqueles que nunca pecaram que atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem de apedrejar, aquela adulta foi embora. O único ali que não tinha pecados e que poderia apedrejá-la era o próprio Cristo. E ele apedrejou aquela mulher? Não. Ele deixou que ela fosse embora, ele falou para ela, vá e não peques mais. Aí eu pergunto a você, Deus ele concorda que a gente mate um assassino? Se ele não concordou que matasse uma prostituta, uma adúltera, ele concordaria que matasse um assassino? Se sim, Deus matou Davi quando ele mandou matar Urias? Ele era um assassino. Deus matou Davi? Natan mandou que o povo matasse Davi? Não! Por que não? Porque Deus não tinha mais essa orientação. Essa orientação foi dada para o povo lá no deserto, e no decorrer do povo, enquanto ele 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 estivesse que foi uma lei foi dada para os israelitas naquele momento.
porque eles estavam começando, eles não tinham cadeias, eles não tinham nada que eles podiam fazer para punir naquela época. Era outra cultura, nós temos que entender que o momento era outro, que era uma cultura diferente, que era um início de nação, você entende? Não? Então, é uma outra situação. Então, nós temos que aprender a compreender o momento, a situação, entender quando um texto é para aquele momento, para aquele povo, e quando um texto é para todo mundo. Né? Essas leis são leis civis, eram só para os israelitas. Só que tem mais uma coisa. Quem é que deveria matar o, a pessoa que matou a outra? O parente vingador, o justiceiro. Né? Era ele quem deveria matar esse cara, mas ele não tinha que procurá-lo para matá-lo. Quando ele encontrasse com esse assassino, ele deveria matá-lo. E se ele encontrasse com o assassino, mesmo que sem querer, o cara matasse lá, sem intenção, foi um acidente, e esse justiceiro, esse parente justiceiro, encontrasse com esse assassino, sem intenção, fora da cidade de refúgio, ele poderia matá-lo também, sem que ele se transformasse no assassino. Por isso que todo assassino que fosse acidental, ele ia para a cidade de refúgio e deveria ficar lá até a morte do sumo sacerdote, né? Então, está escrito em Números. Portanto, irmãos, não era qualquer um que podia matá-lo. Então, que nem, por exemplo, a pena de morte é certa? Não, não é certa pelo seguinte motivo. Ninguém tem o direito de prender, de matar ninguém. Ninguém tem o direito de fazer isso. Todos nós merecemos essa morte. Então vamos todo mundo para a cadeira elétrica. Você acha que essa pena de morte é certa? Vamos todo mundo tomar a injeção lá letal e vamos todo mundo morrer. Porque todo mundo merece a mesma coisa. Nós todos somos pecadores. E o preço do pecado é a morte. Não adianta. Não adianta querer discutir, falar que não sei o quê. Ah, não, mas assassino é muito pior. Não. É pecado igual, não interessa. Não existe o pecadinho, o pecadão. Aos olhos de Deus é a mesma coisa. Portanto, se você quebrou qualquer lei de Deus, se você adulterou, se você fornicou, se você se embebedou, se você, por algum momento, deixou de cumprir qualquer lei de Deus, você está em pecado. Então, você não tem o direito, se você matou um animal sem ser para comer, se você judiou de algum animal, se você judiou de alguém, de um parente, o que quer que você tenha feito, você pecou. Então, você tem que ir para a morte. Você está entendendo? O preço do pecado é a morte. Portanto, todos nós merecemos morrer. Então, todo mundo tinha que se matar. E mais, se o cara matou, ele tem que morrer? Muito bem, o cara matou, tem que morrer. Então aí vai alguém lá e mata ele. Esse cara também matou, se ele matou o outro. Então ele vai ter que morrer também. Aí alguém vai ter que ir matar ele. A pessoa que matou ele vai ter que morrer também. Então, ou seja, vai um matando o outro até acabar a humanidade. Não vai sobrar ninguém. Aí o último vai ter que se matar para cumprir a sentença. Não vai sobrar ser humano nenhum. Percebe que coisa abominável, absurda que é achar que tem que matar uma pessoa que, que que, que matou outra? Ou que estuprou? Claro que não, não é certo que ele não matar ninguém. Portanto, quando você vê um assassino na televisão, não veja esses programas. Se você assistir, tenha misericórdia, tenha dó dessa pessoa. Porque a pessoa que ele matou, se a pessoa fez o que era certo, ela está livre para a vida eterna. A essa altura, ela está nos braços do Senhor. Por quê? Porque a morte, segundo a Bíblia, é um piscar de olhos. Quando você dorme, você tem noção de tempo? Não. Então a morte é dormir, dormir eternamente. Portanto, você estará inconsciente. Então será como você dormiu e acordou na mesma hora. Você não vai sentir o tempo que passou. Por isso a gente costuma falar que quem morreu, Cristo já voltou para ela. Entendeu? Então para ela vai ser como se tivesse piscado o olho. Ela morreu e já acordou em outro lugar. Ela não vai ficar aquele tempão ali inconsciente. Ela vai ficar, mas ela não vai perceber. Então, para ela, se ela fez o que é certo, mesmo que ela tenha sido morta, ela vai para Deus.
A moça que foi estuprada, se ela for uma pessoa que viver para Deus, ela vai para a vida eterna. Esse homem, ele vai pagar pelos erros dele de tudo quanto é forma. Porque quem comete esses crimes vai pagar, entendeu? Então, Deus pode até perdoar, mas vai pagar. Olha o caso de Davi. Deus perdoou ele pelo seu crime, que ele se arrependeu. Mas ele pagou por muito caro pelo que ele fez. Você entendeu? Muito caro. E todo mundo vai pagar. Não cabe a mim ou a você fazer a pessoa pagar. Não, a pessoa vai pagar sozinha. Mas essa pessoa, ela tem o direito de se arrepender e de se voltar para Deus e ganhar a sua vida eterna. Entendeu? O preço do pecado não é perder a vida eterna, é a morte eterna. Só que quando essa pessoa se arrepende e aceita Jesus Cristo, ele retira o pecado dessa pessoa. Ela vai pagar pelos seus pecados nessa vida, vai ter muito sofrimento para pagar pelos seus pecados, porém, quando ela morrer, ela vai se juntar aos salvos. E vai para a ressurreição junto com Jesus Cristo, lá vai o milênio conosco. Não interessa o que ela fez. O ladrão na cruz, o ladrão por acaso, ele não cometeu roubos, vai saber se ele até não o matou, né? Falar que é um ladrão, mas quantos ladrões que acabaram matando para roubar? Muitas vezes pode ser que ele tenha empurrado alguém para roubar, só caiu na cabeça e morreu. A Bíblia não nos conta, mas ele pode ter sido também um assassino, além de ladrão. Compreende? Então, se Jesus perdoou aquele ladrão e garantiu que ele vai estar no paraíso, quem somos nós para não dar oportunidade a um ser humano de ir para o paraíso? Se o próprio ladrão, se Davi, que foi um assassino, pôde, vai estar no paraíso, foi perdoado por Deus e ainda tem a honra de Jesus Cristo chamado de filho de Davi. Quem somos nós para crucificar um assassino, um estuprador, um pedófilo? Não, essas pessoas muitas vezes precisam de ajuda, elas precisam se voltar para Deus e precisam também, talvez, de uma ajuda psicológica. Muitas vezes isso é um caso de, é uma doença, não é a pessoa muitas vezes não faz o que quer. Por exemplo, muitas vezes o estuprador, ele começa a ter essa tendência a estuprar porque ele foi estuprado. Aí a pessoa, nossa, mas se ele foi estuprado e não gostou, ele gostou de ser estuprado, para ele estar fazendo com outras pessoas. Não, simplesmente um trauma acaba desenvolvendo uma pessoa uma fobia. Muitas vezes, o que o estuprador faz é uma fobia que ele tem, uma necessidade de fazer aquilo, entendeu? E ele precisa se tratar. É que nem uma pessoa. Tem gente, por exemplo, que tem fobia. Minha tia, quando ela teve problema lá de angina, de circulação, um monte de coisa, ela teve 3 paradas cardíacas. Depois disso, ela não conseguiu mais dirigir, ela ficou com fobia. Ela pegava e ia dirigir o carro, ela viu um carro na frente, um poste na frente dela. Entendeu? Ela não conseguia mais dirigir. Entendeu? Isso é uma fobia. É porque ela quer? Não. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de olhar no olho das pessoas e de expressar na frente de muita gente. É porque eu quero? Não, eu tenho uma fobia, eu tenho um trauma, isso aí é uma sequela de um trauma por bullying que eu sofri. Isso me deixou acanhada, me deixou. Mas é culpa minha? Não. Eu faço isso porque eu quero? Não. Então, muitas vezes o estuprador, o pedófilo também não é. O pedófilo, muitas vezes, ele nasce já e acaba desenvolvendo no decorrer da vida, quando ele começa a sentir os desejos de atração, ele acaba começando a sentir desejo por criança. Mas não é porque ele quer, muitas vezes ele precisa de um tratamento, ele precisa de Deus para ele se voltar para Deus, tá? Mas tem várias pessoas por aí que eu já vi, pessoas que têm atração por crianças, mas que não se deixa não se deixa se entregar a essa vontade, né? É que nem, por exemplo, a droga. Isso é como se fosse uma droga também, é a mesma coisa, é um vício, você entendeu? Então, a pessoa não consegue ver aquela coisa terrível, a pessoa acaba usando a droga. Então, muitas vezes é a mesma coisa. Então, o drogado, ele tem que ser preso porque ele está usando droga? Não. Então, por que o pedófilo ou estuprador tem que ser preso por cometer um erro, quando ele tem um problema de vício também, ele tem um distúrbio que ele precisa ser tratado? Você entendeu? Só que as pessoas não compreendem. Por quê? Porque o mundo só consegue olhar com os outros com desprezo, mas é incapaz de olhar para o próprio umbigo,
né? Não olha, que a pessoa não percebe que também é uma suja imunda. Ela se acha boa, mas não consegue se enxergar que é uma pecadora imunda como qualquer outro, como aquele que acha que está criticando, né? Tem um cara, por exemplo, uma mulher. O tempo inteiro ela olhava pela janela, né? A janela estava fechada, era de vidro, era vidraça, né? Ela olhava pela vidraça e via a mulher colocar roupa no varal. Nossa, aquela mulher põe uma roupa suja no varal. Todo dia ela falava, nossa, a mulher põe roupa suja no varal. Como é que ela põe uma roupa daquela no varal? Aí um dia ela chegou na vidraça e falou, nossa, a mulher finalmente ela tem roupa limpa no varal. Como tá limpa a roupa da mulher? Nossa, o que aconteceu? Será que alguém falou pra ela que a roupa não estava legal, alguma coisa? Aí o marido da mulher falou, não. Não é que a nossa vizinha tá com roupa limpa no varal, é que eu limpei a nossa vidraça. Então, o que estava sujo não era a roupa da mulher no varal, era a vidraça dela. Você entendeu? Mesma coisa é o ser humano. O que está errado não é o que aquele cara, só o que aquele cara fez, mas você também está errada. Porque você está com os olhos sujos. Você está olhando ele com os olhos errados. Você precisa ter os seus olhos limpos e abertos para você olhar aquele cara com o olhar certo. Porque aquele cara que é assassino, aquele estuprador, aquele pedófilo, aquele ladrão, não é digno de você olhar para ele com desprezo, com raiva, mas é com dó. Porque ele está no caminho errado. Porque ele está no fundo do poço. Porque ele é um irmão. Nós somos irmãos. Todos somos irmãos. Então, é um irmão, é um ser humano ali, um de nós, que está sendo carcerado porque se deixou levar para o inimigo. Porque o inimigo está usando ele, está levando ele naquele estado. Olha, nós temos que olhar para aquilo e enxergar o inimigo. Ele fala, olha o que o inimigo é capaz de fazer com o ser humano. Olha só onde pode chegar um ser humano sendo usado por Satanás e seus demônios. E é isso que nós temos que aprender a enxergar. Por isso que Jesus não apedrejou aquela mulher. Porque ele sabe que ela cometeu aquilo porque o inimigo estava por trás dela. Por isso ele deu oportunidade a ela, ele a libertou daquele inimigo com a atitude dele. Né? E ele deu a chance, a oportunidade de que ela pudesse se desenvolver e conquistar a vida eterna, se arrepender e conquistar a vida eterna. Assim como ele fez com Judas. Ele tentou de todo jeito fazer Judas não trair, não ter esse destino que ele teve. Ele fez de tudo, ele sabia quem era Judas desde o princípio. Entendeu? Então, quando Judas chegou lá para segui-lo, né, porque ele não chamou Judas, Judas se ofereceu lá. Ele aceitou, mas ele sabia muito bem quem era Judas e que seria ele que causaria a sua morte. Mas ele tentou de todos os jeitos chamar a atenção de Judas, né? Só que Judas, ele tinha um instinto, ele tinha um ar de prepotência, talvez, de líder. Ele não aceitava certas coisas. Então, Jesus não poderia falar direto com ele, porque ele ia embora, né? Ele não iria aceitar. Diferente de Pedro, que Jesus chamou ele de Satanás na cara ali e tudo, porque era uma outra relação. Agora, já com Judas, ele não fazia isso. Não porque ele não queria ajudar Judas, mas é porque ele não podia. A única vez que ele tratou Judas de frente, ele fez o quê? Ele saiu da mesa lá da Santa Ceia e foi embora. Entendeu? Judas não era um homem que você podia tratar de frente daquela maneira, ele não aceitava aquilo. Então Jesus tentou de várias maneiras, sem dar de frente com Judas, chamar a atenção dele. Mas infelizmente Judas não ouviu a voz de Jesus. Pedro traiu Jesus 3 vezes, porque ele renegou, então é uma coisa de trair. Ao falar que não conhecia aquele homem. Mas Pedro se arrependeu, ao olhar de Cristo para ele, Cristo falou diretamente a ele, fixamente, e ele entendeu o recado. E ele se arrepende ali. Cristo foi o Natan de Pedro, né? E ele se arrepende ali do que fez. Por isso Pedro continuou como apóstolo trabalhando para Deus. Pedro se arrependeu. Entendeu? Então, mas já Judas não. Então Jesus é capaz de perdoar. Se Judas tivesse se arrependido, Jesus iria perdoá-lo? Claro que iria. Ele ia continuar como apóstolo? Claro que iria. Ele iria estar no lugar do apóstolo Paulo? Claro que iria. Mas Judas não se arrependeu. Entendeu o que fez? Ele sentiu remorso, mas não se arrependeu. Faltou arrependimento em Judas.
né, e levou ele a essa situação. Então, faltou ali para Judas um Natan naquele momento. Talvez se um profeta Natan tivesse aparecido para ele naquele momento, alguém, né, fosse Natan, na verdade, aparecesse lá e ajudasse ele, e desse um amparo, um abraço, e ajudasse ele a suportar aquela situação e fizesse ele enxergar a realidade, assim como Natan fez com Davi, assim como Jesus, somente com o seu olhar, fez com Pedro, talvez Judas tivesse se arrependido, entendeu? E não teria se suicidado como ele fez. Por isso, queridos irmãos, Deus não aprova que nós matemos ninguém, de maneira alguma. E isso mostra, é uma prova de que os 10 mandamentos não foram abolidos. Pois um dos 10 mandamentos é justamente o que? Não matarás. Não matarás. Não matarás. Lembre disso. Então, se os 10 mandamentos não foram abolidos, o não matarás continua valendo, quer dizer que os outros 9 também continuam valendo. É tão interessante que o ser humano, ele, ele, eles, eles reclamam e ficam discutindo por causa do quarto mandamento, que é a guarda do sábado, mas os outros mandamentos ninguém discute. Né? Ninguém discute sobre adorar somente a Deus. Ninguém discute sobre não adorar imagens, a não ser, é claro, um protestante com um católico. Ninguém discute a respeito de, de não honrar pai e mãe, de não usar o nome de Deus em vão. Ninguém discute de não matar, de não roubar, de não adulterarás, de não dar falso testemunho contra o próximo, não cobiçar a casa do próximo. Mas o mandamento do sábado, todo mundo fica fazendo alarde para guardar. Por quê? Já pararam para pensar nisso? Eu vou deixar essa pergunta para vocês por reflexão. Por quê? Por que que o inimigo está fazendo com que justamente esse mandamento, tá? Por quê? Vou deixar essa pergunta no ar para que vocês pensem e cheguem à resposta dela por conta própria. Mas eu só vou falar duas coisas para vocês. Primeiro, o sábado, o quarto mandamento na Bíblia, é o único mandamento que é demonstrado a honra e glória de Deus. É o único mandamento que fala do Senhor teu Deus e fala que Ele é o Criador do mundo, da terra, do céu e de tudo que da terra, do céu, do mar e tudo que neles há, tá? É o único mandamento dos 10 que tem característica de selo, tá? Para quem não sabe o que é selo, ouça os meus vídeos aí que vocês vão saber. Eu não vou ficar falando da hora de selo aqui, tá? Mas, resumidamente, o selo era um anel que os líderes da antigamente, os reis, faraó, governadores, né, tudo usavam no dedo e ele servia como assinatura. Então ele era um carimbo, né, tipo de carimbo. Só que em vez de carimbar com tinta, era com uma espécie de areia quente, cera quente, né, que você colocava lá e ficava a marca do anel na cera. E aquilo ali era uma comprovação que aquele documento era verídico pelo líder. E nesse selo continha o nome da pessoa que era dona do selo, o cargo que ela ocupava e o território ao qual ela tinha poder, né, qual ela mandava. Então, por exemplo, Ramsés, estava lá, Ramsés, faraó, Egito. José ou Zafenat Paneia, governador do Egito. Nabucodonosor, rei da Babilônia, de toda a Babilônia. Daniel ou Beltesazar, governador e chefe dos governadores da Babilônia. Jeoaquim ou Eliaquim, rei de Judá. Roboão, rei de Judá. Jeroboão, rei de Israel. Xerxes ou Assuero, rei dos Medo-Persas. Alexandre o Grande, rei da Grécia, ou imperador da Grécia. Júlio César, imperador de Roma. Herodes o Grande, rei de Israel. Entendeu? Então, é o que está escrito no selo. Então,
E ali, no quarto mandamento, está exatamente com característica de selo. Como é que está escrito lá? O quarto dia será o dia do Senhor teu Deus. Teu Deus, a palavra Deus. Aquele que criou, Criador. O que ele criou? O céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, qual que é o selo de Deus? Deus, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Então, ele é o Criador de todo esse território, ele tem poder sobre todo esse território. Portanto, de quem é esse selo? É de Deus. E é essa marca que nós vamos ter que ter em Apocalipse. É esse selo, né, que nós vamos ter que ter em Apocalipse. É a marca, é o selo de Deus. Tá certo? Na próxima meditação, eu vou responder a pergunta para vocês por que o sábado foi o escolhido mandamento para ser mexido. Tá? Por que ninguém discute sobre os outros mandamentos, mas sobre o sábado? Então, queridos irmãos, falar que o Velho Testamento foi abolido, que os 10 mandamentos foram abolidos, eu prefiro ser ateu. Por quê? Porque eu não vou seguir um Deus que aceita matar ninguém. Eu não vou seguir um Deus que aceita que as pessoas roubem um ao outro. Eu não vou seguir um Deus que aceita que a gente olhe outras imagens. Eu não vou servir um Deus que aceita que a gente maltrate nossos pais. Eu não vou servir um Deus que concorda com traição. Vocês que são, vocês acham que é certo a tua mulher, você quer a tua mulher te trair? Ou você, mulher, acha certo que o teu marido te traia? Então eu falo para você, então você acha certo então que Deus teria abolido a lei na Bíblia de que falando que pode trair? Claro que não. Ninguém vai achar que está certo isso. Então como que foi abolido? Se Deus aboliu isso, eu prefiro ser ateu. Porque eu não vou viver num mundo onde a pessoa mata um ao outro, tá certo. Então, se Deus aboliu isso, o pecado não existe mais. A gente pode pecar à vontade. Não existe mais nada que a gente... Então, todo mundo vai... Se Deus aboliu a lei, nós estamos todo mundo perdidos. Então quer dizer que todo mundo vai ser salvo, ninguém vai ser perdido, porque hoje quando você é salvo, todo mundo vai se perder, porque se não existe mais lei, não existe mais pecado. Então, todo mundo vai ser salvo. Ninguém vai pular de fogo, nós podemos viver a vida como a gente quiser. Podemos usar droga, beber à vontade, caídas, beber, fornicar, fazer tudo que tem direito, trair, deitar com quantas mulheres eu quiser, eu posso matar quem eu quiser, então eu tô com vontade de matar, vai lá, dar um tiro nela, mato. Posso, não vou ser preso, porque tá tudo certo. Vale, Deus aceita. É assim? Então, porque se foi abolido, ou você aboliu tudo ou nada. Não tem como você abolir uma coisa só. Portanto, irmãos, é um absurdo, não tem nexo, não tem lógica nenhuma você falar que a lei foi abolida. Não tem lógica, não faz sentido nenhum. Você abolir a lei é a mesma coisa de você abolir a Bíblia. É a mesma coisa de você acabar com toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia é baseada nos 10 mandamentos. E a essência dos 10 mandamentos é o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso que Jesus Cristo fala, quais os 2 principais mandamentos? E Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de tudo. Porque a essência de tudo é o amor. Então, se você cancelar os 10 mandamentos, se você abolir os 10 mandamentos, você está abolindo o amor. E ao abolir o amor, você acaba com a Bíblia, você acaba com o sacrifício de Cristo. Né? E eu acabei já adiantando um pouco aí o que eu ia falar na questão de amanhã. Então, já que eu já adiantei, eu vou completar para vocês hoje. O arremendamento do sábado foi mexido por Satanás exatamente por isso. Porque ele sabe que sem o sábado e com a abolição dos 10 mandamentos, que a Bíblia funda. Ele sabe que o que valida os 10 mandamentos é o sábado, porque ele é o selo. Ele é o selo. É ele que mostra quem é o autor dessa lei. É ele quem dá credibilidade. Lembre-se, um documento que não era selado, ele não tinha valor. Agora, se ele estava selado pelo rei, era um documento irrevogável. Quando você estuda a história de Esther, você vê que um documento selado pelo rei não podia ser revogado, não podia ser cancelado. Né? Esther implorou para Assuero ou Xerxes para que ele cancelasse a lei lá de matar os judeus, mas ele disse, não posso. Um, 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 um
um documento, um documento selado com selo real não pode ser alterado, não pode ser anulado. Entendeu? Então, queridos irmãos, é impossível que seja anulado. Ou seja, quando Satanás retira o selo de Deus das leis, ele faz o quê? Ele coloca que a lei pode ser anulada. E é por isso que o sábado foi alterado, e é por isso que tem essa guerra contra o sábado. Porque Satanás sabe que sem o sábado as outras leis também são anuladas. Que depende do sábado para que as outras leis valham. Não é só o sábado. Tá certo, queridos irmãos? Então não é só um sábado. É por isso. É porque o sábado é o selo de Deus. É porque o sábado é o único mandamento que está demonstrando a glória de Deus, de Criador de tudo. Não tem outro ali. Você pode olhar, pode estudar os mandamentos. Tá certo? Então tem um motivo. E na hora que a segunda besta surgir e vier aí querer obrigar a gente a usar a marca de Deus, da besta, nós vamos ter que usar a marca de Deus, que é o sábado. É ele que vai ser o selo, é ele que vai ser o selado, os 144 selados que fala. É ele que vai definir, quando a segunda besta surgir, quem é de Deus e quem não é. E se o sábado é o selo do Senhor, quem é o selo de Satanás? Eu acho que está muito claro, né? É o domingo, gente. Porque qual foi o dia que Satanás colocou de guarda no lugar do sábado? O domingo. Ou seja, ele tirou o selo de Deus e pôs o selo dele. Né? E no selo de Satanás tem que estar escrito o quê? Satanás, sequestrador da humanidade. Ou Satanás, rei ou príncipe do mundo. Por quê? Porque quando Adão come da fruta proibida junto com Eva, eles entregam o poder do mundo a Satanás. Portanto, quem governa esse mundo no momento é Satanás. Então, Satanás, rei do mundo, é o selo do domingo. Portanto, se vocês continuarem a renegar a guarda do sábado, no momento não tem problema, vocês vão ser salvos por não conhecer a guarda do sábado. Mas, quando houver a segunda besta e vier a marca dela, que provavelmente será um decreto, né, dominical, quem escolher o domingo estará usando a marca da besta e vai se perder, infelizmente. Né? E aí não vai ter a desculpa que não sabia, entendeu? Foi enganado, não vai adiantar, porque aí você vai estar usando a marca do inimigo, não tem como você entrar no reino de Deus com a marca do inimigo. Né? Quando você põe a marca da besta, você está se vendendo para a besta, você está se entregando o seu corpo, a sua vida para Satanás em definitivo. Porque a marca da besta é uma tatuagem definitiva. Não estou falando que vai ser uma tatuagem na pele, não, tá? Tô dando um exemplo de tatuagem, porque é um exemplo que a gente usa hoje. Tatu é difícil você tirar do corpo, né? Tatuagem você consegue tirar. Então tem que fazer lá sessões para apagar. Mas a tatuagem de Satanás, né? O selo de Satanás, essa marca é impossível de ser arrancada. Uma vez colocada, é eterna essa marca. Portanto, a pessoa está perdida. É como se estivesse acorrentada dentro do cativeiro. Não há mais salvação para ela. Por isso, acordem enquanto é tempo e vejam quem é a guarda do sábado. Tá certo? E é isso, queridos irmãos. Que entendemos que na meditação de hoje, Deus não aprova que a gente mate ninguém. É um dos mandamentos escritos por ele, com o dedo dele. Ele mesmo escreveu os 10 mandamentos, incluindo a guarda do sábado. E foi ele, além de escrever, ele selou com o selo dele, comprovando assim que é uma lei verdadeira vinda dele. Está selado com o selo dele. Então é de Deus, é uma lei válida. Se você não pegar e seguir essa lei, você estará em pecado. Você não pode apontar o dedo para ninguém, porque você é um pecador imundo, sujo como eu, como qualquer outra pessoa.
Somos todos os seres humanos da humanidade abomináveis. Se formos para matar, temos que nos matar a todos, porque o preço da morte é para todos nós. Não é só para aquele assassino, não é só para aquele estuprador, não é só para aquele pedófilo, não é só para o ladrão, não. O preço da morte é para toda a humanidade, porque todos nós somos pecadores imundos. Não existe um só ser humano que não pecou. Porque se esse ser humano tivesse existido, Cristo não teria morrido naquela cruz. Esse ser humano morreria pelo nosso pecado. Só que não existe, porque todo ser humano pecou. Tanto que quando Jesus Cristo fala lá para os judeus, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra, todo mundo foi embora, porque não tinha ninguém que nunca tinha pecado, né? Por que Jesus falou aquilo? Porque ele queria demonstrar para aquele povo que eles estavam acusando aquela mulher, querendo apedrejar aquela mulher, mas eles também tinham que ser apedrejados, eles também tinham cometido erros, eles estavam sendo hipócritas, querendo apedrejar uma mulher. Sendo que eles também tinham pecado, eles achavam que o dela estava certo, que o dela estava errado, mas o deles estava certo. A maioria dos homens naquela época, muitos se deitavam com prostitutas. E aí estava tudo certo. Agora, porque a mulher traiu ele com outro homem, ela tem que ser apedrejada, e ele que deitou com prostituta, ele também tem que ser apedrejado. Entendeu? Então é isso que Jesus estava apontando. Um monte de hipócrita lá que não apedrejar a mulher, quando eles também eram pecadores. Não só de adultério, mas de outros pecados. Então quem somos nós para apontar o dedo para alguém? Tá certo, queridos irmãos? Então vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que todos nós possamos abrir a nossa mente e olhar para as pessoas que estão movidas por Satanás com ar de dó, com ar de misericórdia, de um ar de querer ajudá-la a se voltar para Deus, e não com um ar de matá-la. Que nós todos podemos ser humildes o suficiente para enxergar que todos nós humanos somos imundos pecadores abomináveis. Que dos pecadores nós somos os piores, como disse o nosso querido apóstolo Paulo. Querido Deus, que nós possamos abrir a nossa mente e querer ajudar o próximo e não querer matar o próximo. Não interessa o que esse próximo tenha feito, pois nós também somos imunes, não temos o direito de apontar o dedo. Assim como o Senhor nos ensinou ao dizer lá que nunca pecou, que tinha a primeira pedra quando aquela adúltera, que o Senhor não apedrejou a ela também, porque deu a ela a chance de ter a vida eterna. Que nós todos possamos agir assim como o Senhor e não querer a morte de ninguém. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, nem mesmo de um só animal. A não ser que sejamos para nós comermos a carne desse animal. Que nós possamos não maltratar os animais, que nós possamos viver uma vida de acordo com a sua vontade, seguindo o exemplo que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deixou. E que nós possamos abrir a nossa mente cada vez mais, absorver tudo o que foi aprendido hoje e pôr em prática em nossa vida. Que nós todos possamos compreender sempre que o seu selo é a guarda do sábado. E que a sua marca, quando a segunda vez surgir, será a guarda do sábado. Que o sábado é o mandamento que valida os 10 mandamentos. Que os 10 mandamentos e a maioria das leis do Velho Testamento continuam em vigor, continuam valendo. Tá? Que nós não devemos comer carnes imundas. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e não dar paz enquanto a gente não seguir a sua vontade. Que o Espírito Santo esteja sempre conosco, nos cutucando sempre que tiver uma coisa errada. Para que nós possamos seguir o caminho certo e estar juntos nessa vida eterna maravilhosa que será ao lado de Ti. A coisa mais linda dessa vida eterna não é viver sem doença, nem sofrimento, nem rever os parentes, nem viver eternamente, mas é viver com você, meu Deus. Muito obrigado pelo amor que o Senhor tem por nós. Não só de nos ter criado, sabendo que depois Jesus teria que morrer por nós na cruz, mas também depois para Jesus ter morrido por nós na cruz e nos dar a chance novamente de voltar ao paraíso ao qual era o plano original de Deus. E essa sempre foi a sua vontade, nós sabemos disso. Sempre soubemos que o Senhor é puro amor, pura misericórdia, pura justiça. E esteja sempre comigo e com as pessoas que estão aqui me ouvindo e inscritas no meu canal, meu Senhor. Nos dê um fim de dia maravilhoso, abençoe a todos, inclusive a mim e a todos do meu canal. Que aqueles que estiverem trabalhando no meu canal possam voltar para casa em segurança e que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Amém. Obrigado. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Falou, queridos irmãos.